Fala, jogador! A Luiz aqui mais uma vez no canal Oplita e dessa vez a gente vai falar sobre cobertura defensiva. Especificamente no vídeo de hoje a gente vai falar sobre cobertura one, o cover 1, como é mais falado aqui no Brasil. É bom a gente dar uma retomada sobre quais são as zonas defensivas. Tem um vídeo aqui no canal, se você não viu, assista antes desse para entender quais são as zonas defensivas. Então, num leve resumo, essa aqui é uma imagem das zonas defensivas. Então, temos a zona deep, a zona hole, a zona curl, a hook e as zonas flat. É bom entender esse motivo por quê? Porque nas coberturas defensivas, cada jogador vai estar responsável por marcar um tipo de zona. No caso da cover 1, a gente tem só um jogador marcando uma zona, né? Que é o free safety. Ele vai estar marcando a zona deep. Aqui a gente dividiu nessa imagem, ela está dividida em 3. Mas na cover 1, ela é uma só. Então o free safety ele é responsável por marcar essa zona toda. Enquanto um segundo jogador ele vai ser responsável por marcar a zona hole. É conhecido como robber, ladrão. Então é uma cover 1 robber, né? Então temos um jogador no fundo do campo, que é o free safety, e mais um segundo jogador marcando a hole. Esse jogador ele pode ser o linebacker ou o strong safety. Depende de como funciona o playbook e a chamada do seu coordenador. No desenho que eu vou mostrar aqui, quem vai estar marcando ela vai ser o linebacker. Pelo motivo que as formações que eu apresentei fica mais favorável o safety, o strong safety, descer para marcar individualmente. Então vocês vão ver a seguir. Esse aqui é as simbologias que eu vou usar, né, nas explicações. Então F é o free safety, esse cifrão aqui é o strong safety, o FC é o field corner, o BC é o boundary corner. Só para explicar, o field corner é o corner que fica do lado forte, né? O lado forte não, o lado longo. E o boundary corner é o que fica do lado curto, beleza? Sempre isso. O M é o Mike, é o middle linebacker. O W é o Will, que é o outside linebacker do lado fraco. E o S é o Sam, que é o outside linebacker que fica do lado forte. Então aqui temos uma imagem, uma formação double, né? Temos 2 recebedores de cada lado, com tight end. Então a personnel 11, como pode ver, um running back e um tight end. Num single back, porque eu só tenho um running back aqui no backfield. E o meu QB em shotgun. Beleza? Então essa é a formação, uma double single back com QB em shotgun. E temos uma distribuição em cover 1 da defesa. Então temos aqui o corner marcando individualmente o Z, o Will marcando individualmente o tight end, o outro corner marcando individualmente o X e o strong safety marcando individualmente o R. Que nem eu falei, como eles estão muito abertos, nessa imagem que eu trouxe, eu desci o meu strong safety para marcar individualmente o R. Mas o que poderia acontecer? O meu strong safety podia estar marcando aqui a zona do meio, a hole, beleza? Ou ele poderia estar marcando, ou ele poderia estar individualmente no Y, se eu tivesse colocado o lado forte da chamada do lado direito, esquerdo da defesa. Beleza? Aí você tem que entender. Eu coloquei desse lado aqui porque eu tenho 2 recebedores. É muito melhor eu colocar um strong safety para marcar individualmente um slot, né, o running back está no slot, do que eu colocar o lado forte do lado direito, esquerdo da defesa, colocando o meu strong para marcar um tight end, enquanto um linebacker vai marcar um wide receiver. Entendeu? Consegue ver que o confronto entre um wide receiver e um linebacker talvez não fique tão favorável dependendo do tipo de jogada que você espera? Por exemplo, você está esperando uma jogada de passe. Melhor colocar um DB, um defensive back, para marcar um wide receiver, porque o confronto é mais de igual do que eu colocar um wide receiver para enfrentar um linebacker, né? Em tese, o wide receiver ele leva vantagem contra o linebacker numa jogada de passe. Então, dessa forma aqui, eu coloquei o lado forte para a defesa ao lado esquerdo. Então, eu desci o meu strong safety para marcar individualmente o R. Enquanto o F vai marcar o meu free safety está marcando o fundo do campo. E um desses 2 jogadores, o Mike ou o Sam, vai marcar aqui a hole. Então, aqui embaixo a gente pode ver as zonas. Então, novamente, na cover 1 temos um jogador marcando o fundo do campo. A gente pode ter um jogador marcando a hole, que aí vai ser chamado como cover 1 robber.
beleza? Ou a gente pode ter nenhum jogador marcando a role, que a gente pode colocar um jogador entrando na blitz, ou colocar um jogador de spy no QB, se o QB for uma ameaça correndo, por exemplo. Tá, e a gente está sugerindo aqui que é uma cover 1 robber. Então, quem vai estar marcando aqui essa zona role? Beleza, vai depender da movimentação do halfback. Então, se o meu halfback sair aqui para o lado esquerdo, automaticamente o meu Sam ele vai marcar individualmente esse halfback, enquanto o middle vai para a zona role. Beleza? Agora, se ele for para o lado direito, o Mike desce para marcar individualmente e o Sam vai subir para marcar aqui a role. Isso é só um exemplo de chamada. Por exemplo, porque se ele sair para cá, fica muito mais fácil o meu Sam ele acompanhar do que ele atravessar o campo sem ter que atravessar na frente de todo mundo sair. Mas pode acontecer. Depende do tipo de chamada que o playbook do seu time traz. Beleza? Eu acredito que assim fica um pouco melhor, porque fica imprevisível para o quarterback, ele não sabe de fato quem está marcando individual. Quando ele sai aqui, ele pode ver o Mike descendo e achar que não tem mais ninguém no meio, e aí ele pode errar uma leitura, sei lá, o R aqui vai fazer uma slant, e aí ele tá lendo o Mike. No momento que o halfback virou aqui, o Mike desceu, ele pensa, porra, ninguém tá marcando o meio. Quando ele joga, pum, vem um Sam que tá aqui marcando, o ladrão, Robert, vai lá e pega. Então, eu acredito que seja mais popular, mas depende de como o seu time treina, de como as coisas vão andando no decorrer. E como eu falei, e aqui, por exemplo, o halfback ele não movimentou. Então o que eu posso fazer? Eu posso deixar o Sam entrar numa blitz e o Mike sobe para a role, porque aí eu vou ter mais um homem na pressão. Aqui eu não coloquei os DTs, mas vamos assumir que é uma formação 4-3, né? Então temos 4 DLs aqui e 3 linebackers. Então os 4 já estão entrando, eu coloco mais um para entrar para dar mais uma pressão, porque ele vai ter um marcador, vai ter um bloqueador a mais. Ou eu posso colocar esse para ficar de spy no QB, se for uma ameaça. Ou ele pode continuar individual, porque eu não sei o que esse H vai fazer. Porque de vez em quando esse cara entra, só que tá fazendo um check. Ele vem, finge, pum, depois sai. E aí quando esse Sam entrou, ele já lançou pro lado. Entendeu? Mas basicamente uma cover 1 é isso. É um jogador no fundo marcando o fundo todo, protegendo o fundo todo, e os outros jogadores marcando individualmente cada jogador. Então, aqui a gente tem uma outro tipo de formação para você entender, uma formação trip, com um QB em shotgun e o halfback em pistol. Então, que nem eu falei, ó, o lado forte, estou sugerindo aqui que é o lado esquerdo, né? Direito para a defesa. Então, eu desço o corner marcando aqui o Z, o strong safety vai marcar o R, o Sen marcando o Y, que é o terceiro recebedor. Do outro lado, o corner. E aqui eu tenho esses dois marcadores. Cada um vai ficar responsável pelo H. Então, se o halfback vir para esse lado, ele desce, o Will desce para marcar individualmente e o Mike sobe para marcar a role. Se ele vir para este lado aqui, o Mike marca individualmente e o Will sobe para a role. Como eu falei, isso aqui é uma cover 1 robber. Eu posso deixar ele vir para cá e mesmo assim o Will entrar na blitz. Então, vai depender da chamada. Então, novamente ressaltando, o que é uma cover 1? Temos um jogador no fundo marcando uma zona, enquanto os outros jogadores estão marcando individualmente cada jogador. Beleza, galera? Dá um like, se inscreve, compartilha. E o seguinte, comenta aí embaixo qual vídeo vocês querem, um tema de vídeo para próximas vezes. Porque eu consigo ler, converso com vocês se vocês tiverem dúvida e consigo produzir um conteúdo de acordo com o que vocês acharem legal. Beleza? É isso aí, valeu, até mais.